BCFF11. Que história é essa que o fundo vai deixar de existir? Como que funciona essa questão de incorporação? O fundo vai trocar de nome, vai entrar em outro fundo? O que muda para você que é cotista? E qual é a minha opinião sobre fundo de fundos? Eu vou deixar aqui esse vídeo bem didático, bem prático de você entender, porque já saiu várias notícias. Eu sei que talvez você deve estar confuso aí pensando, será que vale a pena participar dessa assembleia? Será que vale a pena votar? Será que vale a pena comprar agora o fundo para fazer ganho de capital? Isso é bom ou ruim para o cotista e vale ou não vale a pena comprar fundo de fundos? Tudo isso a gente vai falar aqui nesse vídeo, então fica aqui até o final, porque se você é cotista do fundo, você com certeza vai querer entender um pouco mais sobre o que está acontecendo. E para você que está começando a estudar sobre fundos imobiliários ou está de olho em algum fundo aí, esse vídeo aqui vai servir como estratégia para você aprender a filtrar e entender também o que acontece aí, os trâmites do mercado. Enfim, dia 11 de julho, agora foi quinta-feira, né? O BTG soltou esse comunicado ao mercado aqui para os cotistas de BCFF11. Então deve ter chegado no seu e-mail lá, depois dá uma olhada lá que vai ter exatamente esse documento aqui, onde a gestão, né, que é o BTG, eles estavam comunicando ao mercado a possibilidade de incorporar o BCFF11 a um outro fundo, um hedge fund da mesma gestão, o fundo BTHF11. Eles vão fazer uma emissão de cotas com valor aí de até 2 bilhões de reais e no caso eles entrariam nessa emissão com todos os ativos do BCFF11. Eu tô resumindo tudo isso aqui para vocês, tá? Porque eles soltaram aqui 3 documentos. Eu sei que já teve gente que leu, teve uma galera aí que leu e não entendeu. A verdade é que choveu de comentário lá no meu Instagram falando: Lucas, cara, o que tá acontecendo? Vale a pena vender as cotas? Vale a pena comprar e fazer ganho de capital? Enfim, tô resumindo aqui tudo para vocês, já li e tenho uma opinião sobre tudo isso aqui, mas na prática, o que eles estão querendo fazer é isso. O BTG, ele tem um fundo, um hedge fund, né? Um hedge fund é um fundo que ele pode investir ali em várias estratégias, não fica limitado ali a comprar somente cotas de fundos imobiliários, ou comprar só imóveis, ou comprar somente CRIs. Ele usa várias estratégias para ganho de capital e eles têm o BCFF11, fundo bem antigo aí da gestão, o fundo começou lá em 2010, mas é um fundo com a característica de fundos de fundos. Então ele investe majoritariamente em cotas de outros fundos. E agora eles estão querendo fazer o quê? Eles estão querendo pegar todos os ativos do BCFF11 e transformar na carteira de um fundo só, o BTHF11, mudando a estratégia, né? Saindo de um fundo de fundos para um hedge fund que tem várias estratégias. Aqui a gestão está falando que eles sabem que existe um conflito de interesse, onde você tem um fundo da própria gestão querendo incorporar um outro fundo da própria gestão. E isso aqui, para que possa acontecer, precisa passar por uma assembleia. Então os cotistas precisam votar para ver se aceitam ou não essa incorporação. Então tudo ainda é só um planejamento. Se você recebeu esse documento aqui, ou até se você recebeu esse outro, aqui no finalzinho, né, aqui já está na cara do gol, você pode clicar aqui e entrar lá e votar. Você que é cotista, você tem esse direito. Você pode escolher se você quer ou se você não quer. É óbvio que o que vai ganhar é a votação da maioria. Mas se você não quer que essa incorporação aconteça, seja você cotista do BTHF11 ou do BCFF11, você precisa fazer essa votação ali e colocar a sua opinião em jogo para você ver se você aceita ou não, porque o que no final das contas vai prevalecer é a opinião da maioria. Eles abriram então essa assembleia, ainda não tem nada definido, mas eles soltaram aqui algumas informações do que eles estão pensando em fazer, e aqui entra o ponto que eu quero comentar com vocês nesse vídeo. Aqui o BCFF11 já é um fundo bem conhecido aí pela maioria das pessoas, principalmente você que acompanha aqui o canal. Ele começou lá em 2010, já fez 10 emissões de cotas. O foco do fundo é comprar fundos de fundos. Então tem um patrimônio líquido aí de quase 2 bilhões, tem uma liquidez diária aí de 2,8 milhões, então é um dos maiores fundos de fundos aí do mercado, tem mais de 350 mil cotistas e cobra uma taxa de administração mais gestão de 1,25. Qual que é a ideia deles? Transferir todos os ativos do BCFF11 para o BTHF, que é um fundo pequeno, é um fundo setipado, então não é um fundo que está com as cotas em negociação na B3, é um fundo com patrimônio pequeno, 578 milhões, pouco mais de 14 mil cotistas, mas cobra uma taxa de administração um pouquinho menor de 1,15. A gente olhando aqui, a gente consegue notar de forma bem fácil qual que é a estratégia dos fundos, né? Aqui o BCFF11 investe aqui majoritariamente em fundos, em CRIs, tem um pouquinho do portfólio desses fundos, né, focados em escritórios, logística e shopping, mas basicamente aqui são 73 cotas de outros fundos imobiliários e 15 CRIs. E esse outro fundo aqui, ele investe em 4 fundos imobiliários, o restante em CRIs, sendo que aqui
a maior parte desse fundo tem uma carteira mais agressiva, né? Aqui uma carteira focada em CDI mais 4.3 e PCA mais 8.2. A gente pode dizer que até que é um hedge fund aí middle risk. Enquanto o FOF, que é o BCFF11, já é aquele fundo mais engessadão, né? Ele compra vários fundos, ele vai fazendo ganho de capital, vai se mexendo ali, e aí o fundo vai cobrando uma taxa de administração para ir fazendo a diversificação dessa carteira. E qual que é a estratégia do BTG na incorporação do BCFF11? Aqui eles colocam mandato, ampliação do leque de alocações, mais dinamismo, né? Então eles vão aumentar o fundo. Dominância, vantagem competitiva sendo o maior hedge fund no mercado. A liquidez ia aumentar muito também, porque como é um fundo setipado aqui, não é negociado em bolsa, então não tem liquidez. O BCFF11 já tem aqui quase 3 milhões de negociação por dia. E redução nos custos, né? Como a gente viu aqui, a taxa de administração do BCFF11 um pouquinho salgadinha, né? 1,25. Vai diminuir aqui para 1,10. E aqui alguns pontos que eles comentam. Ó. O que você que é cotista de BCFF11 tem a ganhar com isso? Aumento imediato do rendimento na ordem, né? Porque eles vão liquidar o fundo ali a partir do valor patrimonial. Ganho de capital imediato na troca com valor patrimonial. Potencial de valorização adicional acompanhado com a apreciação dos dividendos. Basicamente, eles estão querendo dizer aqui que esse fundo aqui vai ser um fundo muito melhor do que o BCFF11. Depois vocês podem ler aí também esse material, tá bem didático, tá bem fácil de entender. Basicamente, o que vai acontecer? O cenário atual aqui, a gente tem os dois fundos, vai ter a emissão de cotas aqui do BTHF com aprovação dos cotistas, e assim que for aprovado, os cotistas de BCFF11 aprovando também esse trâmite, aí o BCFF11 vai entrar dentro desse outro fundo aqui com o seu valor patrimonial, né? Vai pegar todos os ativos e entrar aqui com as cotas de BTHF11. Para você que é cotista, o que está acontecendo? O BCFF11 tem um patrimônio que ele investe ali em cotas de FIIs e também CRIs. Ele vai trocar esse valor desse patrimônio por cotas do BTHF11, que está fazendo essa emissão. E aí ele vai pegar essas cotas e entregar para você que é cotista e vai liquidar o fundo. BCFF11 vai deixar de existir e aí você vai ter as cotas do BTHF11, que é um outro fundo com uma outra estratégia, mas que incorporou a carteira do BCFF11 ali dentro do seu portfólio. O que já está gerando aí muitos motivos, né? Discussões, pessoas são a favor, pessoas são contra, e aí eu quero até saber sua opinião aí, o que você acha sobre isso. Aqui um pouquinho mais também sobre a projeção. Então aqui, o que a gente comentou ali em cima, né? Você pode ter um ganho de capital imediato, porque eles vão liquidar o BCFF11 pelo valor patrimonial. Hoje está custando R$ 8,46. Depois, nessa troca, né, o valor patrimonial da cota vai sair aqui no valor de R$ 9,37. Então, você vai poder ter um ganho de capital aí nessa troca, tá? É lógico que eu tô falando para vocês aqui, gente, é só uma projeção. Até o dia disso aqui tudo acontecer, toda essa assembleia ser aceita, até o valor patrimonial pode mudar de ambos os fundos. Isso aqui tudo é uma projeção. Mas isso aqui já reflete no valor das cotas. Se a gente pegar aqui o BCFF11, ó, hoje tá caindo 0,71, como que tá no mês aqui? Ó, logo quando saiu, né, esse documento, ó, foi na quinta-feira, tava R$ 8,38. Então subiu aqui, né, 8,69. O mercado gostou dessa notícia e tudo mais. Muita gente acha que já aproveitou para comprar também para fazer ganho de capital. Agora já caiu um pouco, mas chegou a subir aqui. Saiu de R$ 8,38, agora está sendo negociado a R$ 8,42. Muita gente já olha para isso aqui pensando no possível ganho de capital que pode acontecer. Pode ser que isso aqui nem seja aprovado? Pode, mas muita gente já aproveita às vezes para comprar isso aqui e aproveitar esse burburinho do mercado. Tava comprando aqui a R$ 8,35, já conseguiu fazer um ganho de capital aqui em poucos dias. Mas na prática, o que significa isso aqui se tudo isso der certo, tá? O fundo passa a ter 2,4 bi de patrimônio, a cota patrimonial aqui continuaria sendo um fundo base 10, e você que tem 100 cotas de BCFF11 ia receber 92 cotas de BTHF11. Depois disso tudo ser aprovado, os cotistas do BCFF11 precisam comunicar o custo médio que eles têm ali em cotas de BCFF11, tá? Para o administrador do fundo poder realizar ali o recolhimento do imposto de renda, entre outras coisas, e nesse intervalo você não consegue mais negociar as cotas do BCFF11. Então você que está assistindo esse vídeo aqui e você tem as cotas do fundo, você tem que ir acompanhando esse processo, porque pode ser que você entre aí depois no home broker para tentar comprar ou vender as cotas e seja essa data aqui que as cotas já estão suspensas. Então você não precisa ficar preocupado sobre o que está acontecendo, você precisa entender o que está acontecendo com esse processo,
que o fundo está passando aí por uma transformação que pode sim acontecer. Já respondendo uma dúvida de muita gente aí também, o que acontece para você que não fez nada, não deu sua opinião, você continua com as cotas e você não quer se preocupar com isso? Aqui, ó, na ausência das informações será arbitrado o custo mínimo histórico do BCFF11. Então eles vão pegar lá o valor mínimo da cota que já foi negociada e eles vão usar esse valor mínimo histórico para abater o imposto de renda no valor que eles vão fazer essa troca com outro fundo. Então, dependendo aí, se você tem cotas do BCFF11 a um preço diferente, se você deixar aqui isso aqui ser arbitrado pelo custo mínimo, você vai receber a quantidade específica aí das cotas do outro fundo. E aí, tudo isso dando certo, o BCFF11 deixa realmente de existir e agora passa a entrar no mercado aí, a rodar dentro da Bolsa de Valores o BTHF11, o que seria um dos maiores hedge funds aí do mercado, com uma estratégia um pouco mais agressiva e deixaria aí o BCFF11 de lado. Qual que é o ponto que a gente tem que entender do porquê que a gestão está fazendo isso, incorporando um fundo maior em um fundo menor e não o inverso? Se a gente pegar a rentabilidade do BCFF11 aqui, de acordo com o Investidor 10, nos últimos 5 anos ele vem perdendo feio para o CDI, para o IPCA, nos últimos 10 anos também, e como que está aqui a rentabilidade em relação ao IFIX? Ele também vem perdendo rentabilidade aqui para o IFIX, ó. Cara, imagina só você ter um fundo na sua carteira que não ganha nem do IFIX, principalmente um fundo de fundos, onde você tem uma equipe, você está pagando taxa de administração e gestão para uma equipe profissional cuidar dessa carteira de investimentos para você, só que esse fundo não consegue nem bater os principais índices do mercado. Então, historicamente, o BCFF11 é um fundo de fundos muito ruim. Ele pode ser um fundo de entrada para muita gente, como foi para mim também, e eu falo isso aqui com toda a humildade. No começo, eu também comecei investindo em fundo de fundos, já fiz vídeos aqui para vocês falando sobre o BCFF11, mas depois, quando eu comecei a ter um pouco mais de conhecimento, eu entendi que não fazia sentido mais eu ter aquele tipo de fundo na minha carteira, porque o meu conhecimento aumentou e as minhas estratégias também mudaram. Se a gente pega o histórico do BCFF11, cara, é um fundo de fundo muito ruim. E aí você tem aqui agora a possibilidade de você incorporar todo aquele histórico, toda aquela carteira que o fundo tem dentro de um fundo novo. Então, a partir do momento de liquidação, todos os prejuízos que o BCFF11 tinha passam agora para um fundo novo e agora tudo é preço médio novo. Então agora qualquer valorização que der já é ganho de capital. E toda vez que você for pesquisar aqui pelo novo fundo, você não vai ver esse histórico ruim aqui, porque a carteira foi incorporada dentro de outro fundo. Então isso aqui é algo que eu vou dar a minha opinião aqui para vocês. Na minha visão, para você que é cotista do BCFF11, eu acredito que isso aqui é algo bacana, sim. Eu falo isso como uma pessoa que incentiva cada vez mais os fundos crescerem, os fundos entregarem bons rendimentos, e um hedge fund pode ser um fundo bem mais interessante do que um fundo de fundos, já que o BCFF11 vem entregando um rendimento aí bem ruim nos últimos anos. Agora, incorporando essa carteira, a gente vai passar a contar o histórico daqui para frente, né? Então a gente vai apagar tudo que aconteceu para trás, mas é uma forma aí do fundo conseguir se capitalizar de novo e entregar um bom rendimento aí no futuro. Pra gente finalizar, qual que é a minha opinião sobre fundos de fundos? Eu acho que pode ser uma porta de entrada para muita gente, como foi para mim também. Eu já investi em BCFF11, já investi em HFOF11, mas quando a gente começa a ganhar um pouco mais de conhecimento, entender a estratégia de outros fundos, a gente consegue visualizar que fundos de fundos acabam não entregando uma rentabilidade tão boa assim, nem pelo rendimento entregue e também nem justificando a taxa que eles cobram. Então, na minha opinião, você pode começar investindo por fundos de fundos, mas assim que você aumentar o seu conhecimento, não faz muito sentido você ter esse tipo de fundo na carteira, porque você acaba tendo desconto de todas as taxas de administrações de fundos que eles investem e depois também é cobrado uma taxa de administração de você para aquele time de gestão estar investindo em outros fundos que você também poderia investir, sendo fundos negociados em bolsa. Sobre essa questão do BCFF11, acredito que pode ser interessante aí para quem investe no fundo. Para você que investe no outro fundo, que é o fundo CETIPado, não muda muita coisa para você, pode ser até que o rendimento dele diminua um pouco agora que você vai incorporar uma carteira tão grande dentro de um fundo que não tem liquidez e tem um patrimônio pequeno, mas no médio e longo prazo, tendo uma estratégia correta aí, começando a seguir agora daqui para frente como um fundo novo, pode ser que o fundo entregue uma rentabilidade diferente, até melhor do que ele tem entregado ultimamente. Para você que é cotista do BCFF11, eu vou deixar aqui na descrição o link para você poder fazer essa votação aí, caso você queira, e deixa para mim aqui nos comentários qual que é a sua opinião. Você que é cotista ou não cotista? Na sua opinião, vale a pena o BCFF11 ser incorporado a esse outro fundo? Você é a favor ou contra? E comenta aqui embaixo também o que você está achando do BCFF11 deixar de existir para entrar nessa nova carteira desse fundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações, te aguardo até o próximo vídeo e tamo junto. Valeu!